Jeremias capítulo 12, versículo 5, e depois eu quero ler o capítulo 1. Diz assim o versículo 5, é uma resposta de Deus a Jeremias, e ele diz assim: Jeremias, se você correu com os homens, e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Eu queria que você abrisse também, por gentileza, no capítulo 1 de Jeremias, se deixasse sua Bíblia aberta, nesse capítulo 1. Esse texto foi objeto de pequenas famílias há 3 anos atrás. Nós falamos bastante sobre essa ideia de correr com os cavalos, que era um livro de Eugene Peterson. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre força em tempos de fraqueza. Força em tempos de fraqueza. E se houve alguém que viveu tempos de fraqueza, momentos complicados, uma trajetória desafiadora, esse alguém foi Jeremias. Jeremias é um personagem bíblico pouco esquecido, um pouco conhecido, pelo menos a biografia dele é pouco conhecida, mas Jeremias foi um personagem espetacular. E uma das coisas que fez Jeremias ser tão espetacular é o desafio do tempo que ele viveu. O tamanho das adversidades, as marcas difíceis da sua época, politicamente, espiritualmente, desafios pessoais, fizeram com que Jeremias fosse admirável pela forma que ele passou por tudo isso, pela forma que ele se postou em tudo isso, pelas posturas que ele assumiu nestes tempos. Politicamente, ele nasceu na época de um rei chamado Manassés. Manassés talvez seja o pior, ou um dos piores reis do Antigo Testamento, ao ponto de promover sacrifícios de crianças, para você ter uma ideia, para não precisar dizer muita coisa sobre ele. O momento era tão difícil politicamente que a Babilônia começava a se preparar para destruir Israel, especificamente Jerusalém, Judá, o reino de Judá. Jeremias vivia às portas daquilo que até hoje para os judeus é um dos dias mais chorados e tristes, que é o dia da destruição do templo de Salomão, onde mulheres foram violentadas, crianças foram mortas, e num geral milhares de pessoas morreram numa invasão babilônica pelo rei Nabucodonosor, no ano 587 a.C. Um tempo de crise, um tempo de ameaça, um tempo de ruídos de tragédias, de ruídos de perdas. É o tempo que Jeremias vai viver e vai atuar. Espiritualmente, você poderia pensar, puxa vida, politicamente as coisas poderiam não ir bem, mas se Deus está falando, se há homens de Deus, se há referências de Deus numa nação, então há sempre uma saída. Mas o tempo de Jeremias não era um tempo de grandes homens de Deus. O tempo de Jeremias era um tempo espiritualmente falido, um templo falido, com sacerdotes falidos e profetas mentirosos, que anunciavam mentiras, que diziam que estava tudo bem, que as coisas nunca realmente iam ficar piores, que estava tudo tranquilo, que estava tudo favorável, deixa a vida nos levar porque o resto está tudo bem. E Jeremias, com uma voz quase única e singular, dizia: não está tudo bem, nós estamos longe de Deus, nós estamos num caos, e esse caos vai aumentar, e esse caos vai piorar, porque nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos, estamos longe deles, inclusive os líderes, inclusive os sacerdotes, inclusive os profetas, profetizam mentira, falam da soberba do seu coração. Politicamente instável, espiritualmente morta.
era a época de Jeremias. Pessoalmente, Jeremias, na sua trajetória ministerial de mais de 40 anos, vai experimentar, por exemplo, no capítulo 27 de Jeremias, prisão. Ele vai ser lançado em épocas da sua vida em cisternas que serviam para acumular água, mas quando ficavam vazias, também eram usadas como prisão, também eram usadas como uma forma de punição. E Jeremias foi lançado nessa cisterna. Ele foi ameaçado de morte, ele foi acusado de traidor, porque só ele dizia algo que era verdade, mas que não ia ao encontro dos interesses de quem ouvia. Então você é um traidor, Jeremias, você tem que morrer, você não serve para andar com a gente, eu não sei nem porque você está aqui no nosso meio, se você só fala coisas que as coisas vão piorar. Jeremias chega a ser açoitado no capítulo 19, e é ordenado que todos os escritos de Jeremias sejam queimados, no capítulo 19. Pessoalmente, então, Jeremias vive momentos difíceis de lidar consigo mesmo, com as ofensas, com as ameaças, com as punições, com as humilhações. Mas, queridos, uma das coisas que mais impressiona em Jeremias é que mesmo num período politicamente ruim, mesmo num período espiritualmente caótico, mesmo num período pessoal de muitas dificuldades, até físicas, até na sua carne, Jeremias se revela alguém firme, estável, constante, alguém equilibrado, alguém consistente. Jeremias, por mais de 45 anos, vive um ministério de forma geral consistente por todo esse período. A tradição diz que ele vai morrer apedrejado. E muitas pessoas comparam Jeremias com o apóstolo Paulo. Algumas pessoas dizem que Paulo é o Jeremias do Antigo Testamento, e Jeremias é o Paulo do Novo Testamento, pela constância em momentos de adversidade, momentos tão contrários, a pessoa se mostra ali tão focada, tão consistente, tão firme, sabe tanto o que quer, para onde vai, quais são os seus motivos, seus significados, aquilo que lhe move, que a pessoa passa uma geração inteira num período tão caótico, com uma constância quase inacreditável. E esse é Jeremias. E quando nós lidamos com uma pessoa assim e percebemos um personagem nesse nível, a pergunta é: quais eram os segredos de Jeremias? O que faz de alguém tão constante e consistente, em períodos de tanta fraqueza, em períodos de tanta dificuldade? De onde vem a força de uma pessoa como Jeremias para passar por momentos como esse? Não um momento isolado, não um momento de dificuldade pequeno, mas toda uma vida de circunstâncias que geram fraqueza, mas mesmo na fraqueza, Jeremias mostra força. As respostas para essa pergunta estão no capítulo 1, para onde eu pedi que você abrisse a sua Bíblia, Jeremias, no capítulo 1. O primeiro grande segredo da força de Jeremias, e que é o segredo para as nossas vidas, se nós quisermos ser consistentes, constantes, em tempos às vezes politicamente tão instáveis, tempos espiritualmente difíceis, e às vezes tempos pessoalmente complicados para você, esse é um dos primeiros segredos que Jeremias vai entender da parte de Deus quando ele foi chamado. Os segredos de Jeremias já estavam lá no começo. Diz assim, Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te dei, te designei como profeta às nações, te dei. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, e não passo de uma criança, ou então eu sou muito jovem. O Senhor, porém, me respondeu: não digas que é uma criança,
Ou então, não diga que é muito jovem, porque as palavras que eu te dar você vai falar. Esse é o primeiro grande segredo de Jeremias, que ele vai aprender no começo da sua jornada, no começo de uma trajetória que vai durar mais de 40 anos de consistência e constância. A primeira coisa que Jeremias teve de aprender de Deus é que se ele crê em Deus, se ele crê no Deus da Bíblia, ele não é um acidente. O tempo que ele nasceu não é um acidente. As circunstâncias políticas, espirituais, onde ele foi colocado, não são um acidente, que há um projeto, que há uma rota ideal para ele viver, que Deus havia pensado antes de ele nascer. Amados, se nós cremos no Deus da Bíblia, se nós cremos no soberano Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, a primeira coisa que precisamos entender como pessoas, é que nós não somos um acidente aleatório, casual, que simplesmente surgiu do nada para o nada e que nós somos um nada. A primeira coisa, se nós acreditamos verdadeiramente no Deus da Bíblia, é que antes de nós perguntarmos o que Deus tem para mim, o que eu espero da vida, o que eu espero de Deus, em Cristo e em Deus, essa pergunta se inverte. O que Deus espera de mim, o que a vida espera de mim, o que as circunstâncias esperam de mim, neste contexto onde Deus me viu, me conheceu e me designou antes que eu nascesse. Quando nós esquecemos disso e somos levados pelas ondas das circunstâncias, é impossível ter uma vida consistente de constância. Um dos segredos que Jeremias vai aprender no início do seu chamado é que não importa as circunstâncias que ele fosse viver, existia uma rota ideal para ele seguir. E ele não era acidente, não havia sido colocado por acidente numa situação, num lugar, num século, numa época, num período. Não era um acidente, era algo projetado, era algo separado, era algo estabelecido por Deus. Deus estava dizendo: você não tinha nascido ainda e eu já tinha te dado para as nações. Jeremias, você nem tinha nascido e você já era um presente para as pessoas, você já era uma dádiva para outras pessoas. Jeremias, pare de perguntar, e na sua jornada, Jeremias, não pergunte o que a vida pode te dar, o que Deus pode te dar, o que você espera do amanhã, o que você espera das circunstâncias. Aprenda a perguntar o que Deus espera de você, o que a vida e as pessoas esperam de você, porque nós somos uma dádiva colocada em algum contexto de presente para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí Jeremias, ele vai reagir como eu reajo, como você reage. Sempre que nós somos chamados para uma coisa maior do que nós, sempre que nós nos vemos diante de circunstâncias que visivelmente, aparentemente, racionalmente estão além daquilo que nós olhamos e avaliamos na nossa capacidade. E Jeremias vai dizer: ah, soberano Senhor. Começa até bem, né? O Senhor é soberano, o Senhor que manda. Não. Ah, soberano Senhor, manda outro, porque eu não estou pronto. Eu ainda não fui preparado o suficiente, eu ainda não tenho cabelos brancos o suficiente, eu ainda não tive tempo suficiente para aprender a Torá e as coisas, eu ainda sou uma criança. É claro que ele não era uma criança, ele era um jovem, já bem jovem mesmo. E aí Deus vai dizer para ele: não diga que você é muito jovem. Deus dá uma bronquinha, né? Porque nós temos um recurso pessoal que eu quero apelidar aqui de um coitadismo. Nós, no nosso dia a dia, vivemos de um coitadismo que muitas vezes nos impede de ter uma vida como a de Jeremias, tão consistente, tão constante, tão firme ao longo das décadas. E existem dois tipos de coitadismo. Tem o coitadismo falso, tem o coitadismo real, que nem deveria ser chamado de coitadismo.
Mas eu não deu tempo de pensar outra palavra, outro termo. Então fica coitadismo verdadeiro. Mas que nós vamos ver, nem o coitadismo verdadeiro é uma boa desculpa para Deus. O coitadismo falso é aquele que está na nossa cabeça, mais do que nas circunstâncias. A gente, para sobreviver com os nossos fracassos, com as nossas falhas, construímos um mundo onde nós somos uma vítima. Onde eu me concentro e contabilizo em todas as faltas que eu tive ao longo dos anos. E às vezes em 30, 40, 50 anos, um acontecimento, a falta de alguma coisa, se torna o super trunfo, o coringa e a carta na manga para justificar todos os meus fracassos, todas as minhas inconsistências, os meus desvaneios de caráter. Esse é o falso coitadismo. Quando nós nos apegamos a um coitadismo como que num caso de amor, porque esse coitadismo nos justifica de tudo. Uma vez conversando com um jovem, ele veio falar assim para mim. Não é daqui, tá? Já conversei com milhares de jovens além daqui, né? Nossa, conta, quem foi? Ele começou me contando assim: eu não sei, eu tenho dificuldade de orar, de amar o meu filho, porque eu tenho uma dificuldade com meu pai, assim. Eu falei, amém, isso é importante, isso aí é uma situação realmente chave. Mas como é que foi então o seu relacionamento com meu pai, com seu pai, né? Meu pai era alguém um pouco distante, assim, não era alguém tão próximo, assim, não jogou muito videogame comigo, não me deu toda aquela atenção. Eu falei, é mesmo? Então, mas tudo bem, são coisas importantes de se ter, né? Um momento de lazer, às vezes, faltou um pouquinho momento de lazer, mas e aí? Faltou comida, faltou casa, Não, sempre tive tudo do bom e do melhor, assim, falei, entendi. E seu pai trabalhava muito? Trabalhava muito, sim, é difícil, né? Tem esse lado também, mas eu sinto falta, e já focava nele. Eu comecei a ver que o pai pode ter algumas falhas em algumas coisas, mas que ele era um cara de pau, de um ingrato, onde ele justificava a dificuldade dele com o filho dele, pela dificuldade alguma que ele teve com o seu próprio pai, e para a dificuldade que ele teve com o filho, ele tinha todas as desculpas, mas ele nunca parou para pensar que talvez o pai dele também tinha alguma dificuldade, e aliviasse a carga e o peso do que ele está botando nas costas do pai dele. Imagine quantas vezes, eu falei para ele, mas com um pouco mais de calma, né? Mas como ele não está aqui mesmo, a gente... Falei, você já imaginou quantas vezes seu pai acordou com uma preguiça, cansado, às vezes com dor de cabeça, sem querer ir trabalhar, mas ele lembrou que você era filho dele, que ele tinha uma responsabilidade com você, ele queria te dar o melhor? E você está falando hoje que não cuida do seu pai porque ele não te deu o melhor? Será que você não está exagerando? Aí você está justificando a sua falta de relacionamento com Deus, você está justificando a sua falta de relacionamento com o seu filho, com uma marca que você criou, de uma lente que você colocou para aumentar um ponto específico. Esse é o coitadismo. O coitadismo faz isso. Ele pega uma coisa, aí quando você vai ver a história, foi sempre saudável, é uma história marcada por tantas coisas boas, mas uma coisa não funcionou bem. Tadinho, não é o Alice no País das Maravilhas, não é um conto de fadas, então agora eu tenho uma carta e um super trunfo para usar em cima de todas as minhas falhas, em cima de todos os meus desvios. Esse é o coitadismo falso. O coitadismo falso, ele é ingrato, porque ele esquece, né, dentro do que foi falado, ele esquece tudo de bom, e foca em alguns pontos que foram ruins. Sente com qualquer pessoa, faça esse teste você e diga, puxa, me fala as dificuldades da sua vida. Os psicólogos estão ganhando dinheiraço com isso, porque as pessoas são capazes de passar horas e horas e horas e horas e horas falando de coisas difíceis, desafios, problemas, perdas, faltas, muitas delas reais. Mas sente com alguém e fale, puxa, vamos conversar sobre os grandes presentes, tudo que deu certo na sua vida. As pessoas não conseguem falar mais do que 10 minutos.
Estamos viciados a colocar lentes no que deu errado e abraçamos essas coisas que deram errado. Eu estou falando sobre o falso coitadismo, estou falando de casos isolados, nós vamos falar sobre o verdadeiro coitadismo já já. Mas é que a maioria dos casos que nós percebemos é que as pessoas estão usando uma carta. O pai dessa criança monstruosa, que é o coitadismo falso, está lá em Adão, né? O cara tem paraíso, jardim do Éden, uma mulher só para ele, não tem nem ninguém para de repente ela trair, não tem nem perigo de nada. Está tranquilo, pode comer de todas as árvores do jardim e tudo, não precisa colocar muro, nada. Aí o que vai acontecer? A estratégia do inimigo é: tem uma árvore que vocês não podem comer. Bota uma lente naquela árvore. Olha que árvore que você não pode comer. Dá para andar o planeta Terra inteiro vendo árvore, mas tem uma árvore. Então Deus não gosta muito de vocês, porque se Deus amasse vocês, essa árvore não ia faltar. Aí a mentira cola, e o que Adão faz? A mulher que o Senhor me deu. Foi culpa da mulher que você me deu. Dentre todas as coisas maravilhosas que ele já teria vivido com Eva, ela sugeriu que ele comesse o fruto. Então pronto, agora estou resolvido. Agora trata com ela. Aí Eva, foi a cobra que o Senhor criou, né? E aí nós usamos os nossos super trunfos de coisas que nós não gostaríamos que fosse de um jeito. Não são a regra da nossa vida, são exceções, momentos pontuais, coisas que não funcionaram como o ideal. Jean-Jacques Rousseau, recentemente, um filósofo até interessante em algumas coisas, mas que destruiu muita coisa ao dizer que o ser humano é bom. Você nasce maravilhoso, só que o ambiente te estraga. Logo, tudo é o ambiente. Foi seu pai que não te abraçou, foi a escola que te gritou com você, foi a igreja que não te mandou parabéns, foi coisa que não te deu um presente, e tudo nós transferimos. Tudo nós transferimos. O papai dessa criança recente é Jean-Jacques Rousseau, com o seu romantismo em relação ao ser humano. E nós vivemos hoje uma época de política de vítimas. A porta do banco trava, já tem uma ação com danos morais, porque como é que pode? O presidente está entrando, né? O semideus está entrando no banco e a porta deu uma travadinha. E aí cada vez mais a gente usa as redes sociais para expor esse emocionalismo de vítima. E ai de quem não curtir. E se curtir com a carinha errada, eu vou entender mal. E aquelas demonstrações cada vez mais públicas, como se fosse ali mendigando alguns comentários. E ai de quem falar que eu estou exagerando, porque aí eu sou vítima ao quadrado. Tem um livro, talvez um dos melhores livros que eu li o ano passado. O livro se chama Podres de Mimados. E eu descobri que eu era podrinho de mimado também, né? Dalrymple, que escreveu esse livro, é um médico britânico, e ele vai dizer que nós vivemos numa época podre de mimada, onde nós somos mimados. A nossa sociedade é mimada, e não se faz mais gente corajosa, não se faz mais gente constante, que assume responsabilidade, não se faz mais homem de verdade, mulher de verdade. E aí você acaba o livro, você olha a altura do prédio, ou você decide se arrepender, né? Podres de mimados, esse é o falso coitadismo. Mas tem um verdadeiro coitadismo, que, como eu disse, talvez não merecesse esse nome, porque o coitadismo já traz uma ideia pejorativa. Mas existem pessoas que vivem numa outra dimensão de sofrimento e realidade. Quando eu estava na UTI, tinha uma menina que estava lá 3 meses. E eu fiquei 2 dias. Ou seja, nada. Quase um fim de semana, quase férias. Mas tem gente que está sofrendo de verdade.
Tem gente que carrega uma bucha, um peso, e parece que é uma parede que bate e volta sempre. E não volta sempre porque a pessoa se apega àquilo. A pessoa solta aquilo, mas aí vem outro, e solta aquilo, e vem outro, e solta. Tem pessoas vivendo em níveis de sofrimento, de desafio e de dureza que são impressionantes, que talvez encaixe aqui no nosso personagem Jeremias, do tempo que ele viveu. Eu queria personificar esse tipo de ambiente. Pode passar, por gentileza? O Misael montou esse slide, eu mandei para ele, era 00:30. Eu não sei que horas ele dormiu, mas ele fez mesmo assim. E fez com muita alegria, né? Fez com muita disposição. Esse homem, ele é um médico judeu, Viktor Frankl. Esse cara é sensacional, esse cara precisa ser lido mais. Ele foi para o campo de concentração, ele era um médico, então ele viveu a realidade dos campos de concentração. Ele perdeu um pai no campo de concentração, ele perdeu uma mãe no campo de concentração, ele perdeu um irmão no campo de concentração, ele perdeu a esposa no campo de concentração. Esse já seria um verdadeiro coitadismo, que até constrange falar em coitadismo. Aqui está alguém que viveu em outra dimensão do que é sofrer, do que são os desafios da vida e do que é apresentar constância e posição realmente numa situação onde qualquer pessoa sucumbiria. Ele começa a falar, antes de passar os próximos slides, nesse livro, o processo de uma pessoa no campo de concentração, a fase de chegada, a vida da pessoa no campo de concentração, e como ele viveu o fim do nazismo, como ele viveu o fim dos campos de concentração. Ele tem um capítulo sobre a vida pós campo de concentração, principalmente depois que você descobre que sua mulher, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu irmão morreu. A única pessoa que sobrou da família dele foi uma irmã. Ele explica como nós normalmente funcionamos em cada uma dessas circunstâncias. E ele vai falar que, em regra, a maioria das pessoas funciona muito igual nesses momentos. Quando elas percebem que tudo o que elas têm pela frente seria uma mera preservação. É esperar que mais um dia acabe e outro dia comece. E que no próximo dia ela sobreviva também. E no outro dia a mesma coisa. E todos os dias terminam com uma frase: pois é, passou mais um dia. Passou mais um dia. Passou mais um dia. Ele começa a dizer que nesse sentimento de meramente sobreviver, de meramente se preservar, a pessoa começa a entrar por um caminho de autoabandono interior, onde tudo começa com uma profunda apatia. Porque quando tudo que você faz é sobreviver, um dia após o outro, chegará o dia onde você vai perguntar: mas sobreviver para quê? Mais um dia para quê? Ele disse que teve um dia que ele fez um pacto consigo mesmo. Ele pegou uma mão, deu a outra mão e disse assim: eu não vou para o fio. Ir para o fio era uma prática comum, onde pessoas que estavam no campo de concentração iam até a cerca elétrica e tocavam na cerca elétrica para morrer. Ele disse que fez um pacto consigo mesmo de não cometer esse tipo de suicídio. Mas tudo começa com uma profunda apatia. Nesse processo onde você começa a questionar: tudo bem sobreviver, mas ninguém vive só de sobreviver, só de se preservar. E aí ele vai entrar por um caminho de insensibilidade. Cada vez mais os outros não importam. Eu estou apático, sobrevivendo, e a coisa que importa agora é isso. Cada vez mais as coisas outras não têm tanta relevância. Ele diz que a pessoa começa a se tornar irritável demais. Qualquer coisa irrita, qualquer coisa provoca, qualquer coisa gera um estouro de raiva, de palavras rudes. E cada vez mais essa pessoa diminui a percepção da realidade ao seu redor. A pessoa vive como se estivesse ali num filme, porque há uma falta de futuro.
Não existe um futuro a projetar, não existe um futuro a se pensar, logo o presente não tem sentido, logo o presente é depreciado. Logo eu sou um cadáver vivo e amanhã serei um cadáver morto. E ele diz que a pessoa passa por um processo de desaparecimento para o mundo. A pessoa tem um sentimento de que ela se torna invisível em relação ao restante, que tudo está acontecendo, existe toda uma realidade, e que eu sou totalmente indiferente para qualquer uma dessa realidade. Se eu viver mais um dia ou morrer mais um dia, tanto faz, de forma geral. Eu desapareci, e ele faz um diagnóstico de uma pessoa depois que ela passa por esse processo. Pode colocar o próximo slide, por favor? A pessoa, certo dia, já mais no final desse processo, ficava simplesmente deitada no barracão. E ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório, ou mesmo a se apresentar na hora da chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia. E quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para o ambulatório, ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega os pontos, fica deitada, até nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessa. Um estágio final de um tipo de depressão, inclusive, né? Muito justificável quando você vive num campo de concentração. Mas nada justificável, por exemplo, se eu fizesse isso, né? Às vezes, amados, nós vivemos em tempos difíceis e nós somos acometidos por um tédio. E nós passamos algo parecido por esse processo. Nós nos enchemos de tédio na vida e a consequência do tédio é a mediocridade. Eu me torno medíocre e por isso depois não vejo nenhum motivo para ser excelente. Nenhum motivo pelo qual eu posso ir além do sobreviver, do preservar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu... Então, e eu entro nesse processo, que, claro, devido às proporções, foi visto num campo de concentração, onde pessoas estavam ali, num nível absolutamente insano da realidade. E aí ele faz uma pergunta, pode passar? Será que a pessoa nada mais é que o resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos? Ou seja, eu sou só um resultado de coisas que me determinam de fora, coisas que me condicionam a alguma coisa, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social, sem poder fugir. A pergunta dele é: será que nós estamos condenados porque não tivemos de repente uma grande família, não tivemos uma grande estrutura material, às vezes física, entre outras coisas? E ele vai responder: quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar as pessoas de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. O que esse médico judeu vai dizer? Ele morreu em 97. É verdade que existem situações difíceis, é verdade que existe até um campo de concentração, mas o holocausto, o campo de concentração, foi a prova de que quando em algum momento, por mais que sejam verdades os nossos coitadismos, nós não morremos abraçados com eles, e nos posicionamos para algum sentido que nós podemos ter, mesmo em situações caóticas, nós temos esse poder como que dado por Deus, para não sermos apenas resultados de condições de fora, para não sermos apenas o resultado de
determinantes exteriores, sociais, familiares, psicológicos, entre outras coisas. Pode passar mais um, por gentileza? Ficamos conhecendo o ser humano, ele diz, por causa do Holocausto. Nós ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração antes de nós. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás. Mas é também aquele que entrou nas câmaras de gás, reto, firme e com uma oração nos lábios. O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, eu sei que está muito difícil a situação que você está vivendo, mas não se apegue ao coitadismo. Não diga que você não teve tempo suficiente, estrutura o suficiente, que você não está preparado o suficiente, que você não aguenta o suficiente. Jeremias, abra mão dessa estratégia de se apegar ao coitadismo. Pode passar mais um pouquinho sobre esse livro, os slides depois você pode pegar, tanto com a Camila como com o Misael. E ele vai dizer, esse é Viktor Frankl, né? Já próximo, na década de 90. Não procurem o sucesso, quanto mais o procuramos. E você viu que eu digitei errado, é culpa minha, viu? E transformarmos num alvo. Se você pegar o sucesso e transformar nele um alvo, mais você vai errar. Porque o sucesso, como a felicidade não pode ser um alvo, não pode ser perseguido. O sucesso e a felicidade devem acontecer, e só tem lugar como efeito colateral, como resultado de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que eu mesmo, do que cada pessoa, como consequência de uma rendição a outro ser. Esse livro é espetacular. O que ele está dizendo é: quanto mais você focar em você mesmo, mais infeliz você vai ser. Quanto mais você se render a uma causa que vai além de você e alcance outras pessoas, mais você consequentemente, naturalmente, como resultado, vai se completar. E ele diz isso porque ele, como médico, salvou pessoas no campo de concentração. Mulheres que eram colocadas sob o cuidado deles para se suicidar, ele salvou muitas delas no campo de concentração, porque ele era médico, quase morreu também fisicamente. Então é alguém falando o que viveu, dizendo: você quer mais do que sobreviver, mais do que se preservar? Entenda que você é um presente dado para outras pessoas. Jeremias, eu te dei para as nações. E a pergunta, Jeremias, não é o que você espera da vida, é o que eu espero de você na vida que você tem, no lugar que você está, mesmo num lugar politicamente instável, mesmo num lugar espiritualmente morto, mesmo sob condições pessoais difíceis. Eu tenho uma rota ideal para você, Jeremias, e essa rota significa: eu te dei para outras pessoas. Pode passar? Eu acho que só tem mais um slide dele. O slide, tem mais 2 slides. Esse é Louis Lavelle, que é um escritor bem especial. Ele tem um livro que é O Erro de Narciso. Que a ideia, o erro de Narciso é apaixonar-se por si mesmo e por sua imagem, e viver à luz da sua paixão por si mesmo, querendo que todas as coisas convirjam neste amor que eu tenho por mim mesmo. O livro esse é o grande erro de Narciso. E ele vai dizer: é preciso que cada ser, que tem tudo a ver com Jeremias que nós estamos falando, é preciso que cada ser haja no mundo como se tivesse consciência de ter sido escolhido para uma tarefa que ele é o único a poder cumprir. A vocação aparece no momento que o indivíduo reconhece que não pode ser para si mesmo seu próprio fim, que ele pode ser apenas o mensageiro, o instrumento e o agente de uma obra para a qual coopera, e na qual o destino do universo, os planos de Deus inteiro está interessado. É isso que Deus falou para Jeremias: Jeremias, você não está perdido no universo, na história, no planeta, você foi projetado, pensado, para que você estivesse neste momento como um presente para as pessoas. E esse segredo é um dos grandes segredos de Jeremias para toda a sua vida, para os seus quase 50 anos de ministério constante, firme, sabendo o que quer, sabendo para onde vai, sabendo aonde vai chegar.
Amado, se você quer ter força para ser constante, se você quer ter força para se manter firme em situações que normalmente ninguém se manteria firme, nós precisamos entender que nós não estamos soltos ao acaso. Que a história não é um carro desembestado que em algum momento vai bater definitivamente num muro. A história está nas mãos de alguém. A nossa história individualmente está na mão de alguém. E todas as vezes que nós perdemos isso de vista e nos apegamos às coisas ruins que nos acontecem, aos nossos coitadismos, verdadeiros ou falsos, nós perdemos a oportunidade de ser quem nós deveríamos ser. E nos tornamos como o mito de Sísifo, lembra? Aquele homem que foi condenado a rolar uma rocha, montanha acima. E ao chegar lá em cima, ele estava condenado a largar a rocha, para vê-la novamente cair lá embaixo. E descer, e novamente empurrar aquela rocha montanha acima, para ver de novo cair. Porque entenderam que a maior penalidade que alguém poderia sofrer é um trabalho sem sentido. Samuel, você descreveu a minha vida, o meu trabalho, a minha família. Eu não descrevi o seu trabalho, a sua família. Eu descrevi a sua falta de fé e confiança de que Deus conhecia você quando você estava no ventre da sua mãe e já te deu de presente para os seus filhos, para a sua mulher, para o contexto onde você faz parte, aonde você vive. Você é um presente para lá. Quando a gente esquece disso, nós se tornamos alguém que rola rochas para cima. Em último lugar, próximo de terminar, o segundo segredo de Jeremias está no versículo 18, com o qual eu gostaria de encerrar. Jeremias capítulo 1, versículo 18, e aí sim voltar no texto, para finalizar com Jeremias 12:5 que nós lemos. O grande segredo de 50 anos, quase 50 anos de um ministério consistente, constante, de uma vida que sabe o que quer, sabe quem é, sabe para onde vai, não importa as crises políticas, as crises espirituais, as crises pessoais. Jeremias 1,18, Deus disse assim: e hoje eu faço de você, Deus diz para Jeremias, eu faço de você. Jeremias, não é você, no final das contas não é você, Jeremias. O seu papel é decidir não se apegar a um coitadismo. O seu papel é se entender como um presente para as pessoas, para as nações, para os contextos. Quando você faz isso, Jeremias, eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Você já pensou, no final da sua vida, alguém olhar para você e dizer assim: olha, essa pessoa, muitas palavras poderiam defini-la, mas eu vou defini-la de 3 formas. Essa pessoa foi uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. E é interessante que a Bíblia, Deus diz isso de Jeremias, alguém que sabia chorar, que tem um livro, Lamentações de Jeremias. Ser coluna de ferro, muro de bronze, uma cidade fortificada não é ser insensível, não é estar fechado às lágrimas, não é estar fechado aos sentimentos, mas é alguém que permanece. Uma cidade fortificada não pode ser conquistada, uma coluna de ferro não pode ser derrubada, uma parede de bronze não pode ser atravessada. E Deus está dizendo: Jeremias, sou eu que faço isso. Jeremias, pare de falar que você é fraquinho, que você não aguenta, que você não tem tempo ainda, que não chegou o seu momento, porque sou eu que vou fazer de você ter a força que você precisa para suportar este momento político difícil, para suportar este momento espiritual difícil, para suportar estes momentos pessoais difíceis. O segredo de Jeremias, em quase 50 anos de jornada e de constância, não é o Jeremias, é Deus que faz de nós muito mais fortes do que nós normalmente seríamos sem Ele. E aí nós voltamos para encerrar no texto de Jeremias 12:5, onde em toda a sua jornada teve momentos que Jeremias falou: Deus, está pesado, Deus, está difícil,
Deus está complicado. E aí Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, fica tranquilo porque vai piorar. Foi isso que Deus disse para Jeremias: fique em paz, Jeremias, vai piorar. Aí Deus vai dizer: você está cansado, você correu com homens, e isso te cansou, Jeremias? Deus está dizendo: Jeremias, até agora o ritmo que você está é no ritmo da maioria. Você já está cansado? Jeremias, esse ritmo vai aumentar. Eu vou fazer com que você corra com os cavalos. Você vai ser capaz de fazer algo que o ser humano por si mesmo não é capaz de fazer. Jeremias, vai piorar, mas a minha força vai te sustentar. Eu vou te manter. O segredo de Jeremias em todo esse tempo é porque ele foi entendendo cada vez mais que não era só ele que corria, era Deus que o fazia correr. E quando Deus nos faz correr, nós somos capazes de correr como todos os homens correm, mas nós somos capazes de correr como os cavalos correm. E cavalos correm muito mais rápido do que os homens, e por muito mais tempo, e por distâncias muito maiores. Jeremias, você está cansado já? Porque você está vivendo o que todos estão vivendo? Saiba, Jeremias, que eu estou te preparando para coisas muito maiores, as quais você não vai entender, as quais você não vai saber de onde vem a sua velocidade, a sua força, a sua constância, mas um dia você vai saber: o Senhor me fez correr assim. É por isso que Jeremias fala no capítulo 9, versículo 23, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, em me conhecer, saber que eu sou Deus. A nossa lembrança é que se nós somos de alguma forma uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, não é porque nós somos tudo isso, é porque Ele faz isso em nós. E Jeremias foi entendendo isso. Só consegue viver de forma consistente em tempos de fraqueza, só consegue viver de forma constante em tempos de dificuldade aquele que sabe que não é um acidente, aquele que sabe que foi projetado e dado de presente para as pessoas, e aquele que sabe que toda força, que toda capacidade, tudo aquilo que nós podemos chegar a ser, tudo aquilo que nos faz correr com os cavalos, vem de Deus, vem da força do Senhor. É muito interessante, o Salmo é muito bonito, porque às vezes você percebe que a pessoa está ali mal, está ali caída, mas de repente ela se lembra de onde vem a força dela, e o Salmo termina bem, e o Salmo termina de forma jubilosa no meio da crise. Você pega o Salmo de número 3, o salmista começa, Davi, no meio da perseguição, ele diz: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que dizem sobre mim que não há mais salvação, que não há mais esperança. Aí quando o Salmo parece que vai acabar para baixo, ele diz: mas tu, Senhor, é o meu refúgio, é o Senhor que levanta a minha cabeça, é o Senhor que me faz permanecer, é de ti que vem força para isso. O Salmo 144, versículo 1, o salmista diz: bendito seja tu, Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha, e ensina os meus dedos para a guerra. É do Senhor que vem a força. Isaías capítulo 43, versículo 21, Isaías diz: os que esperam, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Do Senhor que vem a força. Como é bonita a história de José. Pensa num cara que passou problema mais de 13 anos, tudo dando errado, vendido pelos irmãos, traído na casa de Potifar, mentira, preso, caos. E aí um dia ele tem uma chance, que alguém diz: olha, Faraó, que era o maior homem do mundo no Egito, Faraó, tem um cara que pode explicar isso que você sonhou. É mesmo? Está lá no capítulo 41 de Gênesis, você pode ler depois. É mesmo? Chama esse cara. E aí vem o José, depois de anos de pancada, depois de anos de decepção, depois de anos de rejeição. Aí você: o que será que eu vou encontrar? Vou encontrar um homem amargo, um homem duro, um homem machucado tanto pela vida, que só tem machucados a oferecer. Aí o faraó diz assim: José, eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar alguns sonhos. Aí José diz assim: eu não. Deus pode interpretar os seus sonhos.
É o José que sabe que os 13 anos foram difíceis, mas ele está de pé. E ele não se esquece de Deus, de onde vem a força dele. E quem faz dele tudo aquilo que ele é. O Salmo de número 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiaremos no Senhor. Nós declararemos que é dele que vem a força, é dele que vem a esperança, é dele que vem a fé. E talvez por isso, Jeremias significa Deus estabelece. Eu queria te convidar a ficar de pé. E que Deus nos ajude. E faça de nós. E olhe para nós e diga: eu estabeleço. Não só no nosso nascimento, não só do que Ele traçou para nós, mas na força para viver a cada dia. Quem sabe você se vê com sintomas, como esse homem disse, dos campos de concentração, e você se percebe nesse processo de apatia, de tédio, te levando à mediocridade, te levando a um elemento único e essencial de sobrevivência e perseverança. Isso está fazendo de você a cada dia murchar, como alguém que empurra uma pedra sobre a montanha, para a cada dia e no final do dia vê-la cair de novo. Isso tem te deixado fraco, isso tem te deixado cansado. O que Deus está dizendo para você é que, olha, as circunstâncias podem até piorar, porque no final das contas nunca são as circunstâncias, mas é aquilo que Deus pode fazer no nosso coração, quando nós entendermos que o chamado de Deus é capaz de nos fazer, na força dele, corrermos como os cavalos.